dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre municipalidade, indivíduos eleitos, órgãos administrativos, administração municipal, circunscrição urbana, moradores. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é formado em Ciências Contábeis pela Unicinos, mestrando em Economia do Desenvolvimento pela PUC. Trabalha na Caixa Econômica Federal há 21 anos. Ex-secretário de Educação, ex-vereador de São Leopoldo. Bem-vindo ao programa, Arthur Schmidt. Muito obrigado, agradeço muito o convite, Sérgio, Martina, é uma alegria estar aqui, é um prazer poder estar aqui, falar sobre política, falar sobre o mundo, falar sobre desenvolvimento econômico, acredito que é aquilo que a gente precisa, né? O maior programa de geração de renda ainda é o emprego, ainda é a melhor forma de desenvolver uma região, uma cidade, nosso estado, nosso país. Perfeito. Eu queria começar perguntando, né, como é que foi essa experiência aí recente, né, nas eleições municipais de 2024? Sérgio, conta um pouco disso para nós. Primeiro que não é fácil, né? Uma eleição ela é sempre um desafio e nós nos propusemos a apresentar soluções para os problemas da nossa cidade. Nós entendemos a polarização, entendemos o que estamos vivendo, é uma discussão muito grande de tirar quem está, mas não se discute o que nós vamos colocar. Eu escolho o que eu vou comer, eu escolho o que eu vou vestir, mas dificilmente eu escolho quem eu quero que me governe. Eu acabo escolhendo quem eu não quero que me governe. Nós estamos fazendo há muito tempo, e basta, é só fazer um exercício, quando foi a última vez, né, que quem está nos escutando escolheu quem ele realmente quer que governe. Faz bastante tempo que a gente escolhe quem nós não queremos. Então, nós entramos numa eleição sabendo que ela era difícil, sabendo que ela era polarizada, mas nós tínhamos um compromisso de trazer para as pessoas uma opção, de votar numa proposta, num projeto que discutia os problemas de São Leopoldo e apresentava soluções. Então, nós tínhamos um plano de governo centrado, um plano de governo focado naquilo que era possível fazer. E eu, em todos os debates onde eu ia, eu falava de forma muito mais detalhada a forma que nós tínhamos que transformar a nossa cidade. Então, isso foi o que nós apresentamos de novo. Foi muito difícil, obviamente, porque nós tínhamos restrição orçamentária, nós não tínhamos investimento. A polarização também trouxe isso. A polarização trouxe um número muito grande de deputados para a extrema esquerda, para a extrema direita e, consequentemente, uma concentração de recursos nessa polaridade, o que nos deixa muito mais difícil, porque uma campanha também é feita com dinheiro e é muito difícil encarar. Mas nós não temos medo do desafio, ninguém aqui é covarde, nós fomos, enfrentamos e nós saímos vitoriosos nesse sentido, porque as pessoas, onde nós íamos, a gente sentia a polarização porque elas diziam: vocês têm o melhor programa, vocês são os mais preparados, mas a gente tem que tirar o PT nesse momento. Então, a gente compreende, mas a nossa missão foi cumprida. Porque hoje, eu tenho certeza, quando se falar em governo, vão lembrar da gente e vão discutir aquilo que nós trouxemos para o debate nos 50 dias de campanha. Muito bem. E como é que é assim, tu já tem uma posição, um trabalho consolidado na Caixa e largar tudo e enfrentar a política? Como é que sair dessa zona de conforto? Isso, Martina, é interessante, porque é uma doação. As pessoas não calculam que isso é abrir mão de muitas coisas. A política atrapalha a minha carreira da Caixa há muito tempo. Eu entrei na Caixa em 2013, em 2004 foi a primeira vez que eu concorro a vereador, onde eu fiquei suplente de vereador, já com 24 anos. Aí, em 2008, eu não concorri, 2008 eu concorro novamente, e daí deixo de receber uma promoção na Caixa porque me perguntaram: tu vai concorrer ou não? E eu, não, o partido está precisando, eu acho que eu vou concorrer. E aí concorro. E, então, isso sempre atrapalhou a minha progressão na Caixa. Tem amigos que estão em Brasília, outros amigos, enfim, avançaram na carreira, e não é que eu não pudesse ter avançado, eu tinha que fazer escolhas. E, para mim, a política é uma missão. É algo que me motiva, é algo que me realiza, e eu não tenho como fazer diferente. Eu sou de São Leopoldo, eu nasci e me criei lá, eu amo minha cidade, e eu tenho que trabalhar para a minha cidade ser melhor, e eu sei que eu tenho condições de fazer isso.
fosse picado pela mosquinha azul. Não, esse efeito do servir aí, que vem com alguns, né, que geralmente entram para a política. E tem uma questão curiosa, né? O meu tio, Valdir, já foi prefeito de São Leopoldo, foi deputado estadual, deputado federal, secretário de obras, mas não foi ele que me trouxe para a política. Eu acho que o que me trouxe para a política foi eu crescer numa casa onde as pessoas discutiam isso dia e noite. Eu ia para a casa dos meus avós todos os dias e todos os dias o assunto era... A discussão política era presente. Eu acho que a maioria das pessoas não tem esse convívio. Falar sobre o calçamento da rua, falar sobre a água que chega na torneira. As pessoas pensam que a água chega na torneira de forma mágica. Sim. A água, para passar na frente da tua casa, teve uma decisão política. Alguém decidiu cavar ali, levar o cano, o esgoto passa ali, também foi uma decisão política. Onde eu nasci, em São Leopoldo, eu lembro, eu criança, os valos na rua. Hoje é impensável um bairro com valo na rua. Era um bairro da cidade e tinha uma parte que tinha valos. Isso são decisões políticas. Então, eu cresci entendendo como é que essa decisão acontecia. Então, para mim, é muito mais presente que a transformação da nossa vida, da minha cidade, São Leopoldo, ser melhor, passa por decisões políticas. Então, eu cresci com isso e eu acho que é por isso que eu entendo a importância da nossa participação. Enquanto as pessoas, muitas vezes, se afastam, a gente olha pela abstenção de votos, a gente percebe que as pessoas não sentem mais que a política é importante, eu não consigo me afastar. Porque eu sei que é por ali que a gente transforma, de fato, a vida das pessoas. Tu fizesse uma analogia aí que fiz eu me lembrar aqui de uma... Há uns anos atrás, eu estava entrevistando um engenheiro da antiga CE, né? E aí nós falamos de transmissão, não sei o que e tal, e daí um pouquinho ele parou. Pensa comigo aqui. Toda vez que tu chega em casa, tu vai ali naquele botãozinho, faz clique e acende a luz toda. Tu não sabe... Por trás daquele clique ali, toda a infraestrutura de equipamento e pessoal que está desde a geração lá na hidrelétrica, toda a transmissão através dos campos, para chegar ali no teu interruptorzinho e fazer clique e não falhar. Então, imagina tudo isso. Então, é mais ou menos como tu tinha dito. Isso, né? E isso tudo acontece por decisão política. Exatamente. Não foi as pessoas que resolveram. A vida da pessoa é política. Isso não foi que alguém resolveu ir lá e construir uma hidrelétrica, alguém resolveu puxar um fio para ligar. Não. Isso é um gestor público que está tomando decisão, que está decidindo o que é prioridade. É verdade. Porque a gente está falando de prioridade também. Claro. Quais são as prioridades da cidade? Então, precisa de gestor preparado, nós precisamos escolher quem nós queremos que nos governe, porque se a gente continuar escolhendo somente quem a gente não quer mais governando, a gente vai continuar sendo um atraso. Porque nós temos que reconhecer, nós estamos, hoje o Rio Grande do Sul é um atraso em relação a tantos outros estados. Perfeito. E muito é porque a gente se afastou, e aí é uma responsabilidade não de toda a população, porque também não dá para culpar quem é hipossuficiente nessa história, sabe? Mas nós que temos nível superior, nós que participamos mais ativamente da sociedade, nós temos um compromisso muito maior. E essas pessoas, quando viram as costas, essa sim, que é como a pessoa que é alfabetizada e não quer ler. Exato, é verdade. verdade. Tá? O analfabeto, eu não posso culpar ele por não estar lendo, mas quem é alfabetizado que não quer ler, esse sim é o responsável por o que a gente está vivendo. Arthur, tu foste secretário de Educação de São Leopoldo, né? Fui. Então, eu queria te perguntar, assim, quais os principais desafios e que legado deixaste na tua gestão lá no município? Vamos lá. Quando eu assumi, então, a educação como um economiário, assume uma secretaria de educação. Isso as pessoas muitas vezes não conseguem entender como chegou lá. Mas eu fui convidado não para ser secretário. Quando me convidaram, eu fui cedido da Caixa para a Secretaria de Educação, para a Prefeitura Municipal de São Leopoldo, para ser o diretor administrativo e financeiro da Secretaria, porque havia um desafio na questão do financiamento da educação. A política pública ela acontece se tem recurso para ela acontecer. Então, tu precisa financiar. Como eu tenho experiência na atividade pública, eu já havia sido servidor da Prefeitura dos meus 20 aos 23 anos, quando eu entrei na Caixa, trabalhei na fazenda do município, eu sou contador, entendo de contabilidade pública, enxergaram em mim o perfil que precisava para a Secretaria de Educação, por exemplo, que
tem um desafio gigante de como financiar tudo aquilo lá. E aceitei de bom grado e fui para lá, um desafio gigantesco. Quando eu assumi, a prefeitura não conseguia comprar papel higiênico para as escolas. Tu fazia a licitação, elas davam deserto, porque a prefeitura, enfim, devia para uma quantidade enorme de fornecedores e ninguém mais queria prestar contas, prestar serviço. Então, nós tivemos um desafio muito grande de chamar, fazer uma renegociação com todos, se comprometer com pagamento, com fluxo de caixa, merenda escolar. O preço que nós pagávamos era 2 vezes o preço do mercado. Então, havia problemas, mas também porque nós ficávamos, muitas vezes, 1 ano sem pagar o fornecedor. Então, foi um trabalho intenso de correção dessas distorções. E em 4 anos, só para entender onde nós pegamos a secretaria, em 4 anos, nós criamos mais de 2.000 vagas de pré-escola na cidade. A cidade tinha 1.600. Nós criamos mais de 2.000, então nós mais que dobramos o número de pré-escolas, construímos 13 escolas de educação infantil, reformamos e ampliamos várias escolas. Então, esse foi um dos grandes legados. Outro legado foi a Mostra de Inovação com Tecnologia em Ciências, que é a MOTIC. Hoje, ela é uma referência em toda a região e nós temos trabalhos premiados internacionalmente desse processo que é feito de pesquisa científica nas escolas, então vai para uma seleção, e a seleção vai para a Mostra Tec Júnior da Liberato, e dali vão para o resto do país e para o mundo. Então, a gente tem legado, porque eu acho importante, Sérgio, dizer que a educação ela não é só obra. Sim. A educação, o principal, o trabalho de educação não é a obra, não é o que tu enxerga numa escola, é o que sai dali como ser humano. Perfeito. Então, nós vamos falar do legado do patrimônio, como também do legado intelectual que tu coloca na cidade. E São Leopoldo é uma cidade privilegiada, assim como toda a região, e a gente não pode mais falar também de desenvolvimento só municipal, tu tem que falar regional. Claro. São Leopoldo não é uma ilha, Porto Alegre não é uma ilha. Claro. Novo Hamburgo não é uma ilha, nós estamos todos ligados, a BR-116, o trem nos interliga, então nós todos estamos conectados. E então a gente precisa se preocupar com toda a região. E aí a gente tinha assim, analisado na época, quando eu entro como ainda diretor administrativo e financeiro, percebo que a educação, eu ia trabalhar para ajudar no financiamento, mas tinha que entender tudo aquilo. Claro. Fui fazer pedagogia, fiz 2 semestres de pedagogia para entender melhor a carreira, entender melhor o profissional da área, para poder também dialogar com aquele profissional. E compreendi que a região, tu trabalha no município de educação infantil até o 9º ano. O ensino médio é com o Estado, mas não adianta tu fazer um trabalho de excelência e o Estado não fazer a parte dele. Claro. Então, analisando a região, ali tu tinha escolas técnicas, tu tinha uma estrutura que é muito melhor comparada com outras regiões. Nós temos a Fundação Liberato, em Novo Hamburgo. Sim. Nós fizemos um trabalho para preparar nossos alunos para acessarem esse ensino técnico. E São Leopoldo, naquele período, no 2º ano depois que nós estávamos lá, São Leopoldo era a cidade que mais tinha alunos na Fundação Liberato. Nossa. Um trabalho que nós envolvemos na secretaria. E muito difícil trabalhar, porque nós tínhamos um sindicato aparelhado pelo Partido dos Trabalhadores. A presidente do sindicato, na época, se tornou até secretária de saúde do governo Vanazzi. Então, era um trabalho muito político-partidário. Então, nós tivemos uma resistência a todas as inovações, tivemos uma oposição muito grande, uma greve. É interessante, nós tivemos a maior greve da história por um índice que o governo do PT mais de 2 vezes ofereceu e não teve greve nenhuma. Então, a política tem isso também. Claro. Precisávamos de mais habilidade política para evitar que isso acontecesse. Apesar de tudo isso, tivemos avanços no IDEB. Hoje, o IDEB é menor do que na época que eu estava secretário. Entreguei com o IDEB maior do que a cidade tem hoje. Sim. Então, nós tivemos muitos avanços. Agora, é um desafio gigante. Se tu for falar de educação do Estado, a gente precisa discutir muito ainda e se comprometer com prática. O Estado é um Estado quebrado, é um Estado que não dá conta do básico, se nós não, como sociedade, se nós não nos reunirmos para discutir o que nós queremos de vocação para o nosso Estado,
a educação vai continuar piorando. E cursos técnicos, né? De acordo com o que o mundo de hoje está precisando. O mundo digital, por exemplo, quase não tem curso técnico disso. Voltando para isso, tu pegar o Paraná, o Paraná está formando, se eu não me engano, mais de 50 mil alunos da rede estadual em programação. Exato. Então, o Estado do Paraná já decidiu qual é a vocação dele para o futuro. Já vão sair empregados, já vão entrar no mercado de trabalho, porque o Brasil tem vagas e não consegue ter mão de obra. E daí tu traz uma outra questão, né, Martina? Que a gente fala assim, as pessoas confundem tecnologia com inovação. Tecnologia é uma coisa, inovação é outra. Tá? Elas estão interligadas, obviamente. Sim. Mas todos os economistas de todos os segmentos, tanto os que a esquerda utiliza, quanto os que a direita liberal utiliza, eles concordavam em uma coisa, que a tecnologia tirava os empregos da pessoa. Sim. Porque tu pega uma máquina de sacar dinheiro do banco, tirou quantos caixas? Né? Ela é muito mais eficiente que um humano para sacar da tua conta e tirar. Ela tirou o emprego. Mas essa inovação trouxe quantas vagas de emprego para estruturar toda essa estrutura que existe para poder ter um caixa eletrônico ali. É uma realocação de vagas, não é uma falta de emprego, é uma falta no primeiro momento. Mas daí, desde que o mundo é mundo, a inovação tecnológica gerou muito mais empregos que o avanço da tecnologia tirou. Perfeito. Então, esse resultado dessa conta é positivo para o número de empregos. Agora, quem acessa esse emprego não é mais a mesma pessoa. Claro. Então, tu precisa pensar nisso que tu trouxe, qual é o profissional que o mercado está precisando. E vamos lá. A gente está falando de algo que é mais difícil, a tecnologia, é preparar a pessoa para isso. Mas nós estamos falando de um estado como o Rio Grande do Sul, e vamos tentar falar sobre o nosso estado, que tem turismo, e o turismo emprega pessoas que não precisam de todo esse conhecimento, toda essa capacidade. A gente está falando de uma macroeconomia. A gente está falando de uma... A gente tem mercado para tudo, mas nós precisamos preparar o Estado para tudo isso. É verdade. Nós precisamos falar... Houve muitos avanços nesses governos, desde o Sartori até os 2 governos do Eduardo Leite, deve ser feito o reconhecimento, avanços na questão de infraestrutura, dos aeroportos, mas precisa ir muito além. O aeroporto 20 de setembro em Portão tem que acontecer para ontem. O aeroporto de Gramado já devia estar pronto. Essas coisas estão demorando demais. Sim, teve que acontecer uma enchente para o pessoal começar a pensar nisso, né? Que só tem um aeroporto. Um aeroporto no estado do Rio Grande do Sul, que é a quarta economia do Brasil. Tu tem pequenos aeroportos, que nem os regionais, tem Alegrete, tem Passo Fundo, existem vários pequenos aeroportos, mas isso precisa ampliar essa estrutura, porque isso vai trazer economia, vai gerar economia, Não dá mais para ficar amarrado em lobismo, como aconteceu durante muito tempo. O Estado precisa ser muito maior que isso. E os gestores precisam entender. A coisa precisa acontecer. Então, precisa fomentar o turismo para gerar emprego na área do turismo, porque não é só o cara com muito conhecimento, com capital intelectual muito grande que precisa de emprego. Sim. A gente tem uma massa gigante que precisa fazer entrega, que precisa abrir um restaurante, que precisa prestar o serviço para o turismo também. E nosso Estado é rico em atrações turísticas. Nós temos a Serra Gaúcha. Gramado é o segundo maior destino de turismo. Então, eu trouxe isso para dizer, não é só a tecnologia, mas também a educação é tudo isso. Perfeito. E a educação precisa ser pensada para todos esses espaços. Mas, antes de tudo isso, qual é a vocação do Estado do Rio Grande do Sul? O Estado do Rio Grande do Sul ele tem trabalhado há muito tempo e os gestores mudam e continuam na mesma lógica, olhando para o retrovisor. Como é que eu resolvo o déficit, como é que eu resolvo o rombo? Mas está pouca gente pensando, a gente tem que decidir qual é a vocação do Estado para daqui para frente. Qual é a indústria que a gente vai abraçar e vai produzir para daqui 20 anos a população ter um Estado crescente, avançando, porque senão vai ficar pior que o Uruguai. O jovem vai embora daqui, vai ser uma população de velhos... Já está indo, né? Estão indo aqui para Santa Catarina. Isso, uma população de idosos, e o Estado, acontece o quê com ele? Isso aí. Mas enquanto tu toma uma aguinha, eu vou mandar um abraço especial para a nossa audiência. Para a Glorinha, aqui de Viamão, Rio Grande do Sul. Para a Sandra, de Sergipe. Para a Helena, aqui de Porto Alegre. Para a Eva, de Passo Fundo. E o Vinícius, de Rondonópolis, Roraima. Aproveito também para informar que logo, logo estarão disponíveis a nossa série de e-books Personalidades Vitoriosas para inspirar você.
Eu queria aproveitar também por os agradecimentos aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações, Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações, Fundasolos, a marca do passado, do presente e do futuro. Sinduscom, há 75 anos, conectando, construindo e transformando o habitat dos gaúchos. Cicepote, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e de Obras de Terraplanagem em geral, juntos somos mais fortes. E vocês, através do nosso QR Code. Mas, Arthur, retomando aqui, e conta para nós a tua experiência como vereador. Bom, eu, sendo bem sincero, quando me convidaram para ir para a Secretaria de Educação, eu me comprometi da seguinte forma, eu falei, olha, eu topo, mas eu não vou assumir primeiro escalão, não quero ser secretário e não quero mais concorrer. E acabou que eu fui secretário já no segundo ano do governo, fiquei até o final, e concorri a vereador. Mas, quando eu decidi, então, concorrer, que foi uma pressão do grupo com quem eu trabalhava na educação, de professores, principalmente, eu falei, vamos trabalhar, então, vamos abraçar essa bandeira da educação. Acho que precisa de uma voz. De novo, o economiário foi lá defender a educação. E a primeira decisão que eu tomei, depois de eleito, e pensando na coerência, porque eu acho que isso é o mais importante, que a gente acho que o que leva as pessoas a desacreditarem a política é a falta de coerência. Um dia a pessoa está dizendo uma coisa, no outro dia ela diz o contrário. Tem né? muito, tem muito. Tem né? No momento, Tem muito. no momento eu sou de esquerda radical e no outro dia, quando eu vejo que todo mundo está votando na direita, eu me torno direita radical e digo, as pessoas mudam. Eu né? refleti um pouco. O bom é tal. refletir um pouco. E, na verdade, só está fazendo a manutenção do emprego. Perfeito. Então, vamos ser coerentes. Uma coisa que eu falava há muito tempo é que política não pode ser profissão. Eu continuo defendendo isso. Política tem que ser uma missão, eu vou continuar na política o resto da minha vida. Eu não estou dizendo que eu vou concorrer o resto da minha vida, mas estarei na política o resto da minha vida, porque eu sou uma pessoa política, eu gosto da política e eu vou continuar participando das decisões da minha cidade, ou na Câmara ou fora dela, não importa, estarei lá. Então, eu decidi, depois de eleito, assim, eu vou doar meu salário de vereador para as escolas da cidade. E quando assumi, fiz esse compromisso e cumpri. Durante os 4 anos, todo o meu salário de vereador foi doado para projetos pedagógicos nas escolas. Então, esse é um outro legado que eu acho que é importante, porque hoje tem escola com área coberta, que o município nunca Tu vai construiu. ser, quando tu falecer, que Deus te mantenha aqui por muito tempo, tu vai ficar do lado do túmulo do Padre Royce, lá em Isso aí, Não é para tanto. tem né? muitos que dizem assim, não, eu vou doar 50%, agora tu não, tu já doou o salário todo, né? E eu não prometi, né? Tem gente que Sim, foi agora já. fazer no cartório, que ia doar metade do salário. Não, eu não prometi e fiz isso. E temos área coberta de escola, temos palco em outras escolas construíram banda com recurso pedagógico, outras fizeram diversos projetos. Então, a maioria das escolas, na verdade, todas que inscreveram projetos receberam. Teve algumas que nunca quiseram, por uma diferença ideológica. A ideologia impediu que elas se submetessem. E até hoje comentam, não, eu sei que tu doava, mas elas não, na época, a questão partidária... Pra te não crescer, né? Pra te não crescer. A partidária impediu, o orgulho impediu. Tá. E nós tivemos projetos importantes para a cidade que eu tenho, né, o orgulho de ter aprovado. Outros que nós tentamos, nós não conseguimos aprovar, projetos de transparência. Fiz vários projetos de transparência que não conseguimos, né, porque eu era um vereador de oposição, obviamente. O governo era do Vanazzi, do PT, e eu fui oposição nos 4 anos. Transparência para quê, né? Melhor esconder, né? Vamos ocultar. É melhor. Isso aí. Mas tivemos... criamos o projeto do projeto de lei, que é o São Léo Ensine, que quando eu era secretário de Educação, nós também criamos esse projeto. E assim como a Motic virou lei, e até hoje se mantém, o São Léo Ensine também virou lei e eles não cumprem essa lei, que é um projeto onde as crianças têm acesso a uma plataforma lá da Faculdade de Rio Grande, da FURG, na área de cinema, onde as crianças aprendem produção, direção, conceito de trabalhar, porque eu também já enxergava, naquela época, quando a gente fala em emprego, está tudo interligado. Sim. Não tem um assunto que não esteja interligado com o outro.
A indústria criativa, a indústria do audiovisual, nós temos ali uma vantagem, São Leopoldo, a maior parte da população não é de idosos, é de jovens. Sim. Então, existe um mercado muito grande para isso. Então, nós já trabalhávamos na escola para eles fazerem curta-metragem. O curta-metragem, eles participavam de um campeonato de curta-metragem no município. Os premiados iam para Gramado e teve curta-metragem São Leopoldo premiado em Gramado. Um projeto nosso, e isso foi um dos projetos que eu fiz. O outro projeto que também foi aprovado, que ainda não está sendo aplicado e praticado, desculpa inicial foi que chegou a pandemia, e depois da pandemia, nós passamos já 4 anos e ainda não implantaram, que é a educação financeira nas escolas, que é a minha área e que eu acho que é importante, que é o trabalho de ensinar, né, todo ser humano o sentido do dinheiro. Claro. As pessoas, a gente não aprende a lidar com o dinheiro normalmente na infância, e nós normalmente repetimos o comportamento dos nossos pais. É verdade. E o comportamento dos nossos pais nem sempre é o mais adequado com o dinheiro. Então, nunca é tarde para aprender, e é na escola que a gente deve avançar nessa questão. E quando eu aprovei o projeto e levei para as escolas para explicar o que era engraçado, porque as professoras, mas tu pode vir aqui um dia para nos dar uma aula sobre isso? Porque a gente quer para nós essa informação, nós não entendemos. Que eu levava sempre um argumento, que a gente tem uma noção errada de dinheiro, porque o nosso primeiro contato normalmente é na infância, quando alguém mais velho nos dá um dinheiro e diz, vai ali no mercado e compra na venda, né? Eu tinha um mercadinho na frente do meu avô, então eu sempre lembro muito o armazém na frente do meu avô. Eu ganhava um trocado, eu ia direto lá e fazia o quê? Trocava por bala, por um sorvete. Isso te traz, desde a infância, um significado para o dinheiro, que ele é um prazer imediato. Então, quando tu cresce, tu não muda. Tu trabalhou, tu recebeu o salário, para que serve aquele dinheiro? Para um prazer imediato. Claro. Eu vou conseguir me programar que eu tenho que me aposentar um dia? Eu vou me programar que eu tenho que guardar para dar uma entrada num carro? Eu vou me programar para dar entrada numa casa? Não, porque eu não aprendi isso. Eu aprendi que o dinheiro é para eu transformar ele em prazer. E eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Porque muitos falam. É verdade, é verdade. O problema é que normalmente tu acorda bem vivo no dia seguinte, sem o dinheiro. Então, as pessoas muitas vezes, é comum a pessoa gastar o dinheiro que é para uma conta de água, uma conta de luz. O jogo do tigrinho. O tigrinho. E é impressionante. Olha, milhões de famílias. Tem um estudo, e agora eu não estou com o estudo aqui, mas no meu mestrado eu já li esse estudo, que é bem recente, que analisa quem recebe benefício social, Bolsa Família. Quantos têm alguma poupança? Daí não tem um percentual muito pequeno. E quantos já utilizaram uma parte daquele recurso para jogos online? Essas bets ou o próprio tigrinho. Então, o número de pessoas que apostam é mais de 20 vezes maior do que o número de pessoas que fazem uma reserva. Isso reflete o comportamento da pessoa, do ser humano. E onde é que a gente corrige isso? É na escola, não vai ter outro lugar para corrigir. Então, no meu mandato, a gente trabalhou muito isso, de fazer avançar nessa questão para plantar uma semente. E vamos lá, quando eu falo sobre isso, eu não quero ser mal interpretado, porque muitas vezes a pessoa diz, e acho legal citar, quando teve uma proposta dessas na Assembleia, que a esquerda foi contrária, e uma deputada do PSOL foi veemente dizendo que a população precisa de um colchão social e não de educação financeira. Olha que interessante, ela usa como argumento algo válido. O que a população precisa realmente é um colchão social. Sim. Mas só o colchão social sem educação financeira também não é uma solução. O Ronald Reagan, né, o ex-presidente americano, ele dizia... Tu vê quando um programa social ele é bem implementado quando as pessoas saem do programa social e não quando elas ficam. No caso do Brasil, a gente não vê isso. Eles nem sabem que tem que ter um fim. Não sabem. Eles quem estão é da ali área felizes. pensa que ele é pro... Não, e quem é da área que faz a política pensa que ela é para o resto da vida. Exato. Eu posso até morrer com ela existindo ainda, mas ela não foi feita para isso. É que não beneficia quem recebe, beneficia os políticos que querem, né? Quem define a política, né? Exato. É complicado. Arthur, como tu estiveste no Legislativo e no Executivo, né? Qual é o maior desafio do homem público, o Legislativo ou o Executivo? É o Executivo. O Executivo. E acho que há um problema grande, Sérgio, porque, na minha percepção, no momento que nós vivemos hoje, o legislador ele tem pouca responsabilidade.
porque ele não assume a responsabilidade do que ele está decidindo. Ao mesmo tempo que eu acho que o Poder Executivo é um pouco incompetente em evidenciar para a população que o legislador tem responsabilidade sobre todos os problemas que nós vivemos. Porque o legislador, ele aponta o problema, ele diz a solução. Qual é o problema da saúde da falta de médico? O legislador diz, contratar mais médico. Qual é o problema da falta de escola? Construir mais escolas. Da falta de hospital? Construir mais hospital. O que precisa ser feito é óbvio. O como fazer é que é um desafio para todo mundo. E o legislador tinha que estar criando um mecanismo para ser possível fazer. Sim. Simplesmente. E aí podemos entrar até na justiça. Que a justiça também surfa na onda, porque ela tem o orçamento dela garantido pelo que é orçado e não pelo que é realizado. Subsídio, e ninguém pode mexer nisso. Não é salário. Ninguém pode mexer nisso. E ela só diz assim, mas a lei está dizendo que tem que ter isso, isso e aquilo. E cobra do executivo. Perfeito. Só que o executivo resolve como aquilo? Eu, quando fui secretário de Educação, a Justiça do Trabalho executou um ataque que estava há 5 anos. No primeiro ano que nós chegamos, ela executou um ataque que estava há 5 anos sendo desrespeitado. Um termo de ajustamento de conduta em relação à contratação de escolas que eram cooperativas. Sim. Que não podia contratar, e tem 1.200 crianças naquilo ali, e eles dizem, a partir de semana que vem, se não cumprir, é 50 mil reais por dia de multa. Amigo, peraí, a defasagem de vaga existe desde que o mundo é mundo. Eu tenho uma proposta, um projeto para resolver isso aí. Mas vai ser. Tô chegando agora, só um pouquinho. Me dá um tempo. Essa conduta eu vou ajustar, mas não fui eu que fiz lá atrás. Eu vou cumprir, mas vamos lá. Isso aí eu preciso de 10, 15 anos para resolver. Um problema que tem no Brasil há 50, eu não vou resolver em um mês agora. Vamos com calma. E por que não cobrou durante 5 anos o governo que estava? Então, eu acho que, para resumir, o maior desafio é do Poder Executivo. Certo. Mas também há uma incapacidade hoje do Poder Executivo de demonstrar e evidenciar que a responsabilidade também é do legislador. Porque quando o Executivo conseguir fazer isso, o legislador começa a ter mais responsabilidade e a gente começa a ajustar a polarização. Para um pouco a polarização, porque não vai ficar discutindo mágica de um lado nem de outro. Porque hoje tem tanto a esquerda extrema quanto a direita extrema sobrevivem com o quê? Com um discurso de que todo o mal do mundo está no outro. Perfeito. É verdade. Eu sou perfeito, e o que eu tenho de imperfeito só existe porque aquele cidadão existe. E eu que sou classe média, que não tenho nada a ver com isso, paga quero sobreviver e pagar o boleto, só pago o boleto. Tu paga a conta. Exato. Tá? Porque eles não apresentam solução de nenhum assunto. Eles só polemizam em cima de vários assuntos que dialogam muito pouco com o teu dia a dia de trabalhar e pagar boleto. Perfeito. É verdade. É isso. Eles não estão criando oportunidade para eu ter uma perspectiva de que eu vou ter uma qualidade de vida melhor daqui 1 ano, daqui 2 anos. Eles trabalham muito pouco em cima disso. Eles fazem terrorismo constante com todo mundo, de um mundo que não é nem real. E eu vou trazer um exemplo aqui, que é polêmica, tem que trazer. Estou eu, na pré-campanha ainda, fui num espaço, queriam me apresentar, e vi que tinha um grupo de mulheres conversando, e o assunto que elas estavam discutindo, e muito envolvidas, e cada uma debatendo, era o banheiro unissex na escola. Meu Deus, essa aí é horrível. Mas isso era um negócio que estava preocupando, incomodando elas. Aí, 8 pessoas, os filhos que elas têm, provavelmente não têm a mesma idade, então são várias idades diferentes, e provavelmente não estudam na mesma escola. E eu fui apresentado para elas e já comecei perguntando, as escolas dos filhos de vocês, quantas dessas estão discutindo banheiro unissex? Não, lá nem tem. Não tem, ok. Mas tem uma perspectiva de ter? Não, também não. Tu vê. Tá, e qual é o IDEB da escola do filho de vocês? Não sei. Pois é, mas a discussão deveria ser o IDEB, né? A discussão de todos nós deveria saber se o teu filho está saindo de lá sabendo ler, escrever, fazer cálculo, raciocínio lógico. Aí uma se deu conta, é verdade, mas isso a gente quase não discute. Pois é, porque o político que está eleito, que nós elegemos, ele não está trazendo esse debate para cá. Ele está trazendo o debate do banheiro unissex. Por quê? Porque é algo que não vai ser realidade na escola de nenhuma daquelas pessoas, mas que é algo que vai ocupar elas discutindo o tempo todo. Porque mexe com tabus e medos de cada um.
Então, o que a gente precisa é que o Executivo comece a trazer para o debate. E aí ele não vai se preocupar como é que ele vai investir, usar o fundo da educação para investir ali na escola. Mas tu foge todo desse debate que é muito mais produtivo, mas muito mais difícil de resolver, porque nenhum desses políticos sabe como resolver o problema de IDEB, como resolver o problema da estrutura, como resolver o problema do auxiliar de inclusão que todas as cidades estão precisando. Que toda sala de aula tem 2, 3 alunos com inclusão e que o professor não tem mais saúde mental para lidar com isso, porque não tem estrutura, não tem infraestrutura na escola, não tem equipe para lidar e que simplesmente coloca a responsabilidade para a escola. Então, esse debate é muito mais difícil, muito mais sério, mas que esses políticos que estão eleitos por nós não têm capacidade para discutir. Tá, me diz uma coisa, tu com essa tua cabeça maravilhosa aí, com a tua experiência de São Leopoldo, que modelos de desenvolvimento tu pensa ali para a região do Vale do Caí, por exemplo, do Vale dos Sinos? Martina, o que eu defendo é que a gente faça uma integração entre o agronegócio e a indústria. Porque hoje tu vai pegar São Leopoldo, por exemplo, que é a minha cidade, eu penso sempre muito a partir de São Leopoldo. Tá? Eu faço um mestrado em Economia do Desenvolvimento e eu sempre parto do lugar que eu vivo. Porque sempre que a gente pensa no mundo, a gente pensa a partir da nossa experiência pessoal da vida. Sim. Mas, assim, o São Leopoldo de hoje é diferente do São Leopoldo de 30 anos atrás. São Leopoldo de hoje é uma cidade que tem o zoneamento da soja a menos de 100 quilômetros. 30 anos atrás, teu avô foi prefeito? Não, o avô foi prefeito em 46. Ah, em 46. O Carlos de Souza Moraes. Carlos de Souza Moraes. Meu prefeito materno. Ele que fez aquela cápsula do tempo, que foi encontrada recentemente. E olha só, eu inaugurei, eu construí uma escola de educação infantil a Carlos de Souza Moraes, porque ele é pai da Madeleine Hilbeck, que é a tua tia. Tudo bom, tia? Beijo. E que é uma grande amiga da minha família. Assim, é a irmã mais velha da minha mãe. Olha que legal. Então, a Madeleine é tua tia. Esses tempos são muito engraçados, até. Agora já estou falando, vou falar, né? Estou eu ali lendo uma coisa, ali, um blog que eu costumo ver de política, claro. Daí, daqui a pouco, assim, encontrado uma cápsula do tempo. Falei, nossa, que coisa interessante, né? Vou clicar, daqui a pouco, cápsula do tempo encontrada, foi enterrada pelo prefeito da época de Carlos de Souza Moraes. Isso, que foi aberta nos 200 anos da imigração. Ali do lado do monumento expedicionário. Isso aí, foi aberta, era uma programação. Moraes aí, visionário, né? Tu vê? Não, muito legal, muito legal. Enfim, mas assim, o que a gente vê é... Então, assim, a gente cresce estudando sobre o Brasil, sabendo que nós somos uma produção primária. A gente trabalha com agronegócio, mas vendendo grãos para o mundo e comprando pronto. Nós precisamos desenvolver e reindustrializar o nosso país, que foi desindustrializado. E como é que nós fazemos isso? Nós temos, a gente falou já aqui sobre a estrutura de escola técnica que nós temos, então nós temos capital intelectual, nós temos espaço, nós já temos muitas indústrias na cidade, nós temos um polo de tecnologia em São Leopoldo. Nós temos grandes empresas como a Steel, como a Taurus, como a SAP na área de tecnologia. Nós somos um polo muito grande, mas nós temos que diversificar e aumentar a nossa matriz de produção. E hoje que se fala matriz energética, por exemplo, biocombustível, não é algo que dê para fazer hoje em São Borja, mas é algo que dá para fazer em São Leopoldo. É algo que dá para fazer na região. Nós precisamos enxergar esse potencial e começar a trabalhar essa indústria, essa nova indústria na nossa região. Aproveitar o polo industrial que já existe ali. Aproveitar o polo industrial que já existe. Obra, né? Exatamente. E aproveitar que hoje o zoneamento da soja, por exemplo, está muito próximo. E nós temos que trabalhar também a questão, tipo, toda a agroindústria que tem na região, potencializar ela, porque é a riqueza que nós temos na nossa região, do Vale dos Sinos, do Vale do Caí, do Vale do Paranhana. Nós temos que avançar muito nesse aspecto para que a nossa região tenha uma pujança e que puxe o Rio Grande do Sul também, né, para um futuro, que, como a gente comentou. Senão, o jovem vai embora daqui. O jovem com mais qualificação não vai ficar. Não vai ficar. Então, nós temos que qualificar, criar uma indústria que atrai e que mantém esse jovem. Perfeito. Porque é um desafio. Nossa, com certeza. Arthur, recentemente, o Rio Grande do Sul enfrentou aí uma catástrofe climática, né, sem precedentes aí.
O Vale dos Sinos e o Caí, além da região metropolitana, onde São Leopoldo está incluído, né? Foi um dos, vamos dizer assim, das regiões mais atingidas, né? No teu entendimento, o que faltou, né? E o que precisa ser feito para evitar uma nova catástrofe dessa? Olha, esse é um desafio para todos os gestores. Porque se tu fizer uma pesquisa hoje, o que as pessoas estão pedindo? Em São Leopoldo, elas estão querendo saúde. Quem tem uma rua com paralelepípedo vai querer um asfalto. Quem tem uma rua que não tem nada vai querer o calçamento. Certo. Mas o gestor tem que ter uma responsabilidade além disso. Porque o recurso é escasso, nós temos sempre restrição orçamentária, não tem dinheiro para tudo, tem que decidir. O gestor decide a prioridade. Então, estabelecer isso como prioridade. Em 2019, eu era vereador, eu protocolei uma comissão especial na Câmara para tratar da infraestrutura e manutenção dos diques. Pois eu dizia que os diques estavam sem manutenção e que, havendo uma precipitação pluviométrica, tá? Pluviométrica, como o IPH estava prevendo, os diques poderiam não suportar, né, a intensidade. E aí a cidade poderia ficar alagada. Eu não tive êxito naquilo ali. O governo simplesmente tinha maioria, e olha a importância desse assunto. Isso é 2019. O governo simplesmente não fala sobre isso. Nós queremos que isso aí seja engavetado. Por quê? Porque está esse cara, esse vereador de oposição, de forma, talvez até com falta de caráter, querendo discutir um assunto que a gente tem que colocar 2, 3 milhões e num dique, quando, na verdade, 2, 3 milhões eu posso fazer quantas ruas? Não. Eu posso calçar quantas ruas? Praça. Posso fazer o quê? Só a Independência, a rua principal da cidade, eles gastaram, né, fizeram um projeto de 80 milhões para fazer. E ali uns 10, 12 milhões era o que seria necessário para fazer a manutenção do dique, porque a única coisa que eles faziam era o cuidado com a vegetação. Todo o resto foi deixado. Então, o que aconteceu em São Leopoldo, por exemplo, e ali em Novo Hamburgo, é porque houve um rompimento do dique. Então, Sérgio, o que faltou? Faltou o município estabelecer aquilo como prioridade. Agora, o município não consegue trazer essa prioridade se a população não enxerga a prioridade. Agora, se tu falar, nós temos 10 milhões, ou nós colocamos no dique, ou colocamos no calçamento das ruas, a população vai dizer até que falta calçamento, põe nos diques. Óbvio. Porque eu não quero ficar debaixo d'água de novo. É verdade. Então, isso é uma incompetência do gestor público, e não estou culpando nenhum gestor. Isso é uma incompetência em Sim. geral. Se eu fosse gestor, talvez eu também não tivesse competência. Isso não foi uma coisa específica de São Leopoldo, Isso, foi quase da região inteira. É da toda a região, não é uma acusação isso. Estou dizendo, é uma constatação. Há uma incompetência de dizer assim, ó, isso é uma prioridade. Porque 40 anos nós ficamos sem enchente. Volta 40 anos atrás, quando meu tio se foi eleito prefeito, a enchente era uma realidade constante. É verdade. A cada um ano, todo ano, a cada 2 anos, a cada 10 anos, tinha uma grande enchente. Então, tem a de 43, tem a de 65, mas ali, da década de 70, década de 80, teve várias. As grandes, 43, 65, marcadas. Todo mundo guarda essas datas. Sim. Mas sempre teve enchente. Então, quando meu tio construiu os diques, foi ele que construiu, o que se tinha? Resolveu, não tem mais enchente. As pessoas esqueceram que o rio estava do lado. Uma amiga que mora no centro da cidade, que teve que sair do seu apartamento, ela assim, eu me dei conta que eu moro a 4 quadras do rio. Tem um muro, não enxergo. Eu tinha esquecido que ele estava tão perto de mim. Então, o que precisa é a gente manter presente na vida das pessoas que há um rio e que nós fazemos parte da sociedade. Assim como quem para de votar acha que não faz diferença, as pessoas acham que elas não têm responsabilidade nenhuma, que a democracia participa quem quer. Quando, na verdade, a democracia tu tem que participar, e muito mais do que se fosse um governo totalitário, onde tu não pode decidir nada. Nesse tu não participa, mas a democracia tu é obrigado a participar. E aí, para tentar concluir, né, bem esse raciocínio, o que precisa hoje, Sérgio, primeiro, como é que o controle do nível de rio é feito? Se entrar no site ali do governo federal, tem o nível do rio dos Sinos hoje. Sim. Mas como é que ele é feito?
se paga R$5 para um senhor ir lá de bicicleta todos os dias, olhar o nível do rio, anotar num caderninho. Não tem um linígrafo lá? Não tem. Sabia que é assim? Não. Só que é assim num monte de lugar. Eu falei, quando eu vou para uma eleição... E eu estive num outro programa que o jornalista falou assim, não, isso não, porque eu vejo no site do governo federal... Mas quem é que alimenta? Não, isso está errado. E eu falei assim, não, eu acho que tem que pesquisar, então. E ele foi atrás do pessoal da Defesa Civil durante o programa e ele terminou o programa assim, eu tenho que dar o braço a torcer. É assim mesmo, eu não acredito. Mas ele ficou numa decepção com aquilo, porque ele se achava assim, ele ia lá no governo... O Arthur tá me enrolando. Não, hoje, tu bota o linígrafo ali e via internet vai dar na hora o troço lá. Só que onde tem linígrafo? Eu nem sabia o que era o linígrafo. Então, eu falava como candidato a prefeito que o que a gente precisa é modernizar o sistema. E tem aplicativo para tudo. Nós precisamos de um aplicativo que as pessoas tenham, porque aproveitar que é presente o rio na vida das pessoas, a gente pode fazer de um limão uma limonada. Todo mundo... Eu não quero que ninguém durma preocupado, eu quero que as pessoas durmam tranquilos. E eu trago informação. Tu tem que ter um aplicativo que só interligar as informações que os órgãos todos têm. Primeiro, tem em tempo real o nível do rio e ter uma previsão de nível do rio para daqui um dia, uma semana, 15 dias, um mês. E diques em operação, né? Isso, que não estejam sucateados. Porque tu tem assim, e colocar quantas bombas existem, quantas bombas precisam para o dia de hoje para funcionar bem. Tantas. Quantas estão funcionando? Tantas. Para a pessoa começar a ter gestão sobre aquilo, para ela se familiarizar com aquilo, porque isso é o nosso dia a dia. Não pode ser só do gestor público. Eu quero que a população participe, mas eu não dou informação nenhuma para ela. Como é que a população participa? E eu tenho que dizer para ela, olha, pela previsão de chuva do próximo mês, que estava prevendo aqui, nós vamos ter aqui um nível crítico do rio em tal data. Vamos ter ponto de atenção. E começar a pessoa a receber a notificação. E ela, quando estiver num ponto crítico, saber o que ela tem que fazer. Plano de contingência, isso é previsão legal federal, Martina. Tu que é advogada, sim. Tem um plano federal, que o município tem que ter um plano de contingência. Nenhum município fez. Nós temos que ter. Para onde tu vai se der um problema? Tu que é voluntário, para onde tu vai? Num caso de resgate, para onde eu vou? Eu tenho barco, para que lugar que eu levo meu barco? Isso tem que estar organizado. E mais do que isso... Agora a gente está falando de cheia, mas no verão tem a seca, a pessoa vai estar sabendo que o rio está em ponto crítico. O que ela tem que fazer? Olha, a partir de agora, nesse nível, vamos economizar, não lava mais a calçada, não lava mais o carro. Tu começa a trazer o rio para a vida das pessoas. Perfeito. Só que precisa ter uma gestão que compreenda, que tem que aproximar a gestão das pessoas e aproximar essas questões da vida cotidiana. O gestor ele tem que ter uma visão holística, né, da realidade da cidade. E entender que todo cidadão tem competência para tomar suas decisões e para entender o que tem que se fazer. Tu não pode menosprezar a capacidade de ninguém. Todo mundo que ficou debaixo d'água sabe que não quer ficar mais debaixo d'água. Tu dá a opção, tu dá a informação e a pessoa sabe agir. Só tu tem que mostrar. Sem informação, ninguém vai agir. E aí, sem informação... A pessoa vai ter medo, a pessoa vai ter revolta, a pessoa vai ter um monte de reações que tu não precisa que ela tenha, que não vão produzir nada para solucionar o que a gente vive. Então, a gente tem que modernizar e trazer para as pessoas. Solução não tem solução fácil, tá? Porque outra coisa que é bom dizer... E muitos recursos, né? Porque, na verdade, qualquer obrinha nessa área são milhões. E agora veio o dinheiro, tá, Sérgio? Agora o governo federal despejou dinheiro. Mas até quando vai ter essa torneira aberta? Pois é. Mas já chegou o dinheiro dele? Não. Em obra total. Tu olhar o dique em São Leopoldo ali, obra de toda a extensão do dique. Mas o que nós temos que lembrar? Há um sistema de contenção de cheias, há um projeto da Metroplan. Sim. E daí todo mundo se baseia, mas o projeto da Metroplan prevê mais um dique em tal lugar ali, mais isso, mais aquilo. Ele vem por fora e vai até Eldorado. Isso. Agora sim, Sérgio, o projeto tem que ser lido. E tu tem que entender como é que ele foi feito. Tecnicamente tem que se aprofundar. Claro. E aí eu sou um cara, eu gosto de estudar, eu me interesso e eu vou a fundo e falo com técnicos. Eu leio as coisas e falo com técnicos. E o que todo mundo que participou do projeto diz? Olha,
Foi feito o que deu com o que tinha, porque tinha pouco recurso para fazer o projeto, e foi feito. Mas, olha, uma coisa que está até no texto do projeto, que os cálculos, que é feito um modelo matemático para prever até onde vai a mancha de inundação. Eles falam que eles não tinham elemento suficiente para poder fazer um trabalho que seja totalmente, 100% que dialogue com a realidade. Foi feito o que deu com o que se tinha. Ou seja, a gente precisa cobrar dos governos, e tem que ter um consórcio da região que cobre do governo estadual e também cobre do governo federal a estrutura necessária para os técnicos poderem fazer esse estudo. Sim. Definitivo. Claro. O estudo é de 2015 e concluído em 2018. E a gente tem um estudo que foi feito que deu com o que se tinha. Nós precisamos retomar isso, porque daqui a pouco vai dar uma chuva, vai dar uma outra tragédia, e vão dizer, mas não tinha como prever. Não, tinha como prever. Só não se deu o recurso necessário para as pessoas estudarem. Claro. Todo mundo critica, mas por que não dragaram o rio? Eu falo do Rio dos Sinos e São Leopoldo, Novo Hamburgo. Que é a região de coreiro calçadista. Durante muito tempo se largou cromo no rio. Nenhum técnico ambiental vai autorizar a fazer dragagem sem antes estudar aquele solo, porque vai mexer em cromo. Isso também pode criar uma tragédia. Claro. Qual é o técnico que vai colocar o nome dele? Todo mundo fala, mas esses caras do meio ambiente não... Vamos com calma. Cada caso é um caso, né? Tem que entender melhor. É má vontade de alguém, porque depois, se fizerem a dragagem e der uma tragédia, ninguém vai dizer, pois é, mas precisava dragar. Vão dizer, quem é que autorizou? E vão procurar um CPF para penalizar. É verdade. Então, assim, enquanto a gente se comportar assim como sociedade, não dá para cobrar de técnico que ele não está dando autorização. Ele não vai dar mesmo. Foi o que aconteceu, né, recentemente. Todo mundo, foi o prefeito tal da cidade tal, foi o prefeito da outra cidade. Não, mas foi o PT, e no PT, o PT é estranho, porque no PT o Mello era responsável pela enchente, mas o Vanazzi era inocente. Pois é estranho. É isso que eu não consigo entender. 40 quilômetros de distância, né? Eu falei, meu Deus do céu. Então, a coerência que eu falava quando eu fui vereador, assim, se manter coerência é isso. Eu tenho que discutir. Tem a responsabilidade que era do prefeito, que não foi cumprida, de nenhum deles. Inclusive do meu amigo, que eu apoio, que eu defendo, que é o Mello, e também do Vanazzi. Mas também tem outro aspecto, que choveu, algo que ia transbordar os diques de qualquer forma, não ia romper lá em São Leopoldo. Mas o que aconteceu em Porto Alegre é que transbordou, isso ia transbordar. Claro. Sim, não tinha como, né? Não tinha como. Mas mudando um pouco de assunto, assim, saindo do município e indo para o estado, né? O que tu pensa sobre o que dá para fazer na educação, pela educação no Rio Grande do Sul? A gente precisa, em primeiro lugar, fazer um pacto e entender o que está faltando. Eu acho que há uma hipocrisia muito grande dos governos de tentar tirar leite de pedra. A estrutura da escola estadual é precária, a estrutura das coordenadorias é precária, a gente está num atraso. Isso não é uma... Não poder, o que eu estou dizendo aqui não é uma culpa de A nem de B. Isso é uma consequência de uma política equivocada de 40 anos. Tá? O professor é mal remunerado, a profissão não é valorizada, e também acho que não é só hoje dar um bom salário para o professor e valorizar essa profissão. Isso também não vai resolver o problema. É necessário e tem que partir daí. Mas isso não vai resolver o problema. A gente precisa ter formação continuada para professor, nós precisamos ter estrutura na escola e nós temos que decidir o que é que nós queremos da educação do Rio Grande do Sul. O modelo que existe, ele não funciona. O modelo que existe, a gente tem que deixar de ser hipócrita, ele está servindo para colocar a criança num lugar, para o pai e a mãe e trabalhar tranquilo. Está mais ou menos nesse sentido. A evasão é gigante e ninguém está olhando por que a evasão é gigante. E Rio Grande do Sul é um dos recordistas de evasão. Então, assim, por que o aluno não está indo mais para a escola? A escola deixou de fazer sentido para o adolescente. Se nós não retomarmos isso e não colocarmos esse trem no trilho, o que vai ser do Rio Grande do Sul daqui a 10 anos? E eu não enxergo nenhuma ação concreta nesse sentido. Eu vejo movimentos políticos para dizer que está sendo feito algo, mas eu vou na frente da escola todos os dias lá. Eu ando em São Leopoldo. Eu tenho que avisar os políticos que não está chegando. E aí, quando anunciam que o Estado reformou 2 escolas no Estado, estão achando que está fazendo muita coisa. Gente, o Estado é gigante.
Tu não pode me dizer que agora o Estado está vendendo, que está fazendo grandes coisas, reformando 2 escolas. A escola municipal, ela atende os alunos de toda a rede. A escola estadual, assim como a segurança pública, ela vai encolhendo e vai reduzindo as turmas, vai reduzindo o atendimento e cada vez menos tem escola disponível para os alunos. Então, tem uma região de São Leopoldo que enquanto o município deve ter 20 escolas naquela região, o Estado tem 2. Como é que a gente vai dizer que vai resolver a educação se tu tem 2 escolas para atender uma população que tem 20 escolas do município atendendo? Não vai acontecer. Então, o que eu acredito é que a gente precisa parar todo mundo de hipocrisia. Os partidos políticos precisam parar de hipocrisia e precisam sentar que passou PT, passou MDB, passou PSDB, passou todo mundo pelo Estado. E os índices nossos de educação eles não melhoraram ao longo desse período. Então, assim, está todo mundo com o mesmo problema e não adianta ficar um culpando o outro. Nós não estamos enxergando, nós estamos encarando, de fato, o que tem que ser feito. E nós temos que fazer um pacto. A educação precisa ser uma prioridade. E não é... eu vejo que a gente precisa virar uma página e a educação secundarista, que a gente chamava, sim, ela não é mais um caminho. O ensino técnico precisa ser para todo mundo. Escolas técnicas, né, são mais rápidas e colocam o pessoal já de cara no mercado de trabalho. Prepara a pessoa. Eu fiz o ensino técnico de contabilidade. Em São Leopoldo tem o Liberado Salzano, que é exemplo. Novo Hamburgo, né? Novo Hamburgo. É Novo Hamburgo. É Novo Hamburgo. São Leopoldo. Não, em São Leopoldo tem o CETEMP, que também é gigantesco, é uma escola gigante. Nós temos o técnico Frederico Schmidt. Mas isso não pode mais ser uma opção para quem enxerga isso, porque também é tu acaba fazendo uma separação dos alunos, porque aquele que não tem estrutura para entender o mundo, ele vai para o que estão mostrando para ele. Tem que ter um pai e uma mãe dizendo, eu quero que meu filho vá para a escola técnica, e preparar ele para isso. E aquele que não tem. Então, não adianta também a esquerda vir dizer que está cuidando, né, se preocupando com o que tem menos, e não criou nenhum mecanismo para o que tem menos acessar esses benefícios. Por aí tu está só fazendo discurso para ganhar voto, mas para transformar a vida daquele cara que realmente precisa, não está sendo feito nada de efetivo. Nós precisamos de escola técnica para todo mundo. Perfeito. Primeira coisa. Para todo mundo tem ali o ensino médio e que tenha turno integral para todos. E eu vou além, assim, esse negócio que houve muita crítica do governo federal de ter uma bolsa para o aluno estudar, tem que ter. Tem estudo que prova quanto uma pessoa que não estudou produz e quanto uma pessoa que estudou ensino técnico produz. E mantém o aluno ali, né? Mantém o aluno. Ele não se ocupa com outras coisas, ele se ocupa em estudar. Não é um gasto aquilo ali, aquilo é um investimento no nosso futuro. Tem que ter, tem que dar. E vamos lá, nós somos um país pobre, as pessoas acham que o Brasil é um país rico. Não é. O Brasil é um país pobre, de renda média e que tem muita riqueza. Isso. Mas não vamos se confundir. As pessoas vivem numa semi-miséria. Não, a classe média paga muito impostos, paga tudo e não se beneficia. E sustenta e o governo que deveria alcançar ali. Isso. Não, e o governo não alcança. E o governo não apresenta a solução para resolver. Nunca. Continua se equilibrando, tá? Vamos criar mais uma taxinha aqui, um impostinho ali, vamos aumentar a arrecadação nisso aqui. E, em vez de reduzir, cada vez criar mais estatal. Isso aí. Não tem uma contraprestação, né? Não tem. Não vê isso. A precarização do serviço público que vem acontecendo. Vamos lá. E a União é a que se dá melhor na história toda, porque a União fabrica dinheiro como quiser. Sim. Combina lá e faz. Trabalha e manda para eles, isso. Não tem retorno. E se eles gastam a mais, ele emite um papel ali e cria o dinheiro. Perfeito. O Estado não cria dinheiro, mas o município não cria dinheiro. Atender o cidadão é lá no município, né? Está sempre lá na ponta. Vem o Estado e o município. E aí é uma outra coisa, estoura sempre no município. Segurança pública. A brigada vai encolhendo. A estrutura que era da brigada há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos e hoje, se comparar. A brigada vai conseguir continuar prestando o serviço que precisa? Não vai. Só que a população da cidade está cobrando a ação do prefeito na área de segurança pública. O que o prefeito faz? Cria a guarda municipal, dá poder de polícia, começa a criar infraestrutura, mas quem, no Pacto Federativo, é responsável pela segurança?
Pois é. O Estado. Quando se dividiu o Pacto Federativo, para quem foi a fatia do recurso para fazer segurança pública? Para o Estado. Quanto foi para o município? Nada. Então, ele está tirando da onde aquele dinheiro ali? O dinheiro que ele podia estar investindo em infraestrutura, em saúde, em educação. É verdade. A gente precisa compreender que acaba o município assumindo, porque a população quer que resolva o problema. Ah, mas é problema do governador? Eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu quero que o prefeito resolva. Claro. O Pacto Federativo no Brasil é uma coisa que nunca vai dar certo. Não tem como. Mas, já que tu entrou na saúde, eu vou fazer uma perguntinha assim, ó. No teu entender, né, o que era preciso acontecer assim, para alavancar essa rede de saúde e também o turismo ali no Vale dos Sinos e no Caí ali? A questão de um hospital regional, que se fala há muito tempo e não se avança, que nós tenhamos um centro de referência para todas as cidades, porque ficam essas referências distribuídas, mal distribuídas, e a gente não sabe por qual motivo não se resolve isso até hoje, tá? Mas a região precisa de um hospital regional que atenda a região, porque a saúde ela é tripartite, é uma parte do município, uma parte do Estado, uma parte da União, mas quem paga o pato no final é o cidadão que não tem o serviço prestado. Nós temos pessoas que aguardam cirurgias às referências que falam, está na regulação. E quem precisa sabe que quando está na regulação, fica, às vezes, uma pessoa um mês no Hospital Centenário, São Leopoldo, por exemplo, internada, esperando a cirurgia porque está na regulação. O que é regulação? Está esperando o Estado resolver no hospital de referência que vai fazer aquela cirurgia. Então, tem alguém usando o serviço um mês esperando um atendimento que tu não sabe quem é que vai resolver. Então, nós precisamos, na região, isso. E nós precisamos de uma transparência no serviço público. Eu estou na regulação, eu estou numa fila, eu não sei quantas pessoas estão na frente, eu não sei quantas cirurgias são feitas por semana, eu não sei absolutamente nada. E eu preciso que alguém me dê uma informação, e é um favor que a pessoa está me fazendo dando uma informação. Até quando a gente vai seguir nesse modelo? Se é um direito do cidadão, entrega para ele o direito dele. E, pelo menos, ele saber, eu tenho uma previsão para fazer isso ou não. E vamos lá, como é que as pessoas resolvem isso? Meu pai ou minha mãe estão no hospital, precisa de uma cirurgia, se ele não fizer, vai morrer, está na regulação, eu não sei quando vai ser, daí eu olho para a cama do lado, maca do lado, um problema parecido, ele está meio ano esperando, eu faço uma vaquinha e dou um jeito de pagar. E é assim que o serviço público vem lidando com a saúde há muito tempo. E eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu sou um cidadão, eu sou indignado com os problemas que a gente vive. Claro. E eu não vou agradar nem o político do meu partido, nem o do outro. Sim. Eu vou trazer o problema e eu quero solução. E que tenham competência para resolver. E se não tem solução, que falem. Não tem competência para resolver isso aí. Por isso, por aquilo, aquele outro. E se for um problema maior que envolver a União, vamos todo mundo envolver a União. E o que eu vejo, porque eu entendo o sistema político, é que quando a gente conseguir expor essas questões, a gente obriga os nossos deputados federais de todos os lados a ir atrás de solução. Claro. Porque vamos lá, não é uma questão de saúde, mas dá para ilustrar por que é importante expor o problema e abrir a ferida. A duplicação da ponte no Rio dos Sinos. Era uma obra de 22 milhões. Um deputado federal tem quase 20 milhões por ano, acho que agora já está em mais, de emenda parlamentar. Eu ficava todo dia no engarrafamento, o cidadão que vai para Novo Hamburgo ou de Novo Hamburgo vai vir para Porto Alegre. Todos os dias fica uma hora no engarrafamento, porque não faz uma obra de 22 milhões, e a gente tem um monte de deputado federal e nenhum se dignou a conversar com o outro que cada um dê 1 milhão para a gente terminar essa obra. Qual é o prejuízo do engarrafamento de todos os dias a falta daquela obra? Ele fica mandando dinheiro para a ambulância no município dele, daí a ambulância vem para Santa Casa de Porto Alegre. Isso. Então, assim, aí eu tenho um monte de problema na área da saúde e um monte de gente esperando, cidadão esperando e morrendo na fila, porque não tem uma infraestrutura, e eu tenho um monte de deputado com dinheiro e não sabe onde é que estão enfiando, estão cuidando só do seu curral eleitoral. Eu estou pouco preocupado com o curral eleitoral de deputado. Eu estou discutindo a saúde pública da região. E acho que tem muita falha na gestão
de São Leopoldo, por exemplo, que eu conheço bem, há uma falha gigantesca na gestão, porque não há um sistema moderno, não há interligação, mas isso é um outro assunto. Quando a gente fala da região, eu tenho uma quantidade enorme de pessoas esperando cirurgia, e aí os gestores públicos são mais habilidosos, acabam assumindo uma responsabilidade que não é deles, porque ela é tripartite, a saúde devia ter o Estado e a União fazendo sua parte, sim, e eles acabam matando no peito no município para o cidadão da cidade não ficar insatisfeito com ele, de uma responsabilidade que não é dele. Tu pega ali cidadezinhas do interior que tem hospital, pega lá Feliz, por exemplo, que eu trabalhei 2 anos na Caixa, na Feliz, o hospital da Feliz parecia um hospital particular. Quando eu fui visitar o meu estagiário, que teve um problema de apendicite, fui no hospital com TV, ar-condicionado, quarto privativo, e eu, é particular, deve ter um plano de saúde. Aí depois eu descobri que não, é o hospital do município, na época era toda essa infraestrutura. Pelo SUS. Pelo SUS. Mas é que o município de Feliz é maravilhoso, né? A administração de longa data lá é perfeita. Isso aí. Então, o gestor que é mais habilidoso, que é mais organizado, que consegue estabelecer, enfim, uma gestão com foco no atendimento do serviço, ele acaba assumindo também a responsabilidade que não é dele. Não é justo com a população daquela cidade, por ser melhor a gestão, assumir a responsabilidade que não é deles. Porque ele deixa de fazer o investimento em outras áreas que ele teria direito de fazer. Ou seja, todo mundo acaba perdendo. Nós temos que discutir isso porque precisa acontecer. E tem que parar de ser uma discussão que não tem fim e que ninguém apresenta uma solução. E o turismo? Como é que nós alavancamos o turismo? O turismo, a gente precisa compreender, né, São Leopoldo, principalmente, ali, que ele é o ponto de partida da Rota Romântica. E olha só que interessante, ano passado me chamaram, porque meu tio era prefeito na criação da Rota Romântica. E foi ele e mais alguns outros prefeitos meio malucos. Meu tio gostava muito de ir à Alemanha, e lá na Alemanha tem a Rota Romântica. E meu tio voltou e sentou com o prefeito de Nova Hartz, com o prefeito de Morro Reuter, com os prefeitos da região, e estabeleceram de fazer ali os municípios uma rota romântica. Aqueles plátanos que tu viaja, que ficou marcado assim a viagem por plátanos, nada daquilo existia há 35 anos. Foram plantados. Foram eles que decidiram o que vai ser a marca dessa rota romântica. Decidiram que ia ser plátano. O prefeito de Morro Reuter era um jovem, ele já faleceu, ele infartou, e ele era jovem. Ele mesmo comprou as mudas e ele foi plantar os plátanos. Aquela região toda ali foi um prefeito maluco da época que construiu. Hoje é um trajeto consolidado que todo mundo tem marcado na sua memória quando vai aquilo ali e que eu uso como exemplo para dizer, isso não estava ali. Isso foi um grupo de pessoas que criou, que pensou, idealizou e que hoje nós vivemos essa realidade. Se nós não estabelecermos o que nós vamos fazer, o que nós vamos plantar hoje para colher daqui a pouco, não vai acontecer. Então, nós temos uma região que tem uma possibilidade muito grande, só que nós não temos uma cultura de turismo. Né? A Serra, sim, Serra muito mais. Mas a região do Vale dos Sinos ainda engatinha, né, nesse sentido. Mas nós temos vinícolas na região, nós temos turismo rural na região, mas muito pouco explorado. O que nós temos é que unir essas prefeituras, como já foi feito em outro momento, com a Rota Romântica, que hoje virou uma associação de municípios, e fazer isso muito mais voltado para o Vale dos Sinos e Vale do Caí. Para fazer o quê? O turismo, a gente, quando pensa em viajar, a gente pensa em viajar para outro lugar do país, vai para o Nordeste, vai para Bonito, no Mato Grosso, vai Cataratas, Iguaçu. Mas há um turismo de curto período, que é quem é da região metropolitana, vai até a Serra, faz algo de final de semana. Isso também é um turismo que é estudado e que a gente não criou ainda a estrutura no Vale dos Sinos e Vale do Caí, que a pessoa poderia estar indo, vou lá para o Vale do Caí, vou lá colher morango final de semana, em Bom Princípio. Sim. Tu não faz essa atividade, porque não se estruturou isso. E nós precisamos pensar para estruturar, porque também tu aproveita esse grande fluxo para Gramado, que nós não aproveitamos. A pessoa hoje, como a gente estava falando, desce no Salgado Filho, vai até Gramado de carro.
de uma van. Passa em São Leopoldo. Passa em São Leopoldo, que é o berço da imigração alemã, que tem o museu com o maior acervo da imigração alemã do país, e a pessoa Não sabe nada. não sabe. São Leopoldo tem a Rua da Praia, que nós chamamos, que é na beira do rio. E São Leopoldo não tem nada estruturado na beira do rio. Nós estamos com aquela rua toda calçada, é linda, é na beira do rio, e não tem um local para te atrair o turismo para passar ali, chegar e parar. Mas que, com certeza, a gente perde. As pessoas vão até o Padre Réus. É um turismo, né, intenso. Mas a pessoa sai da BR, entra na Avenida Unicinos, entra no santuário e sai pelo mesmo caminho e não conhece São Leopoldo. Que coisa, né? Impressionante. Então, assim, a pessoa que vem a Gramado e vem um fluxo muito grande, é o segundo maior destino turístico do país, passa por São Leopoldo nunca aproveitou. Mas, de novo, não é um problema só de São Leopoldo, é um problema de várias cidades. Claro. É um problema do Estado. Normalmente, secretário de turismo é ou o vereador que não se elegeu, ou é uma indicação de algum vereador para colocar lá, que não tem a menor vocação para aquilo ali. Secretário de turismo de um estado, normalmente é um deputado que não foi eleito, que ficou suplente, mas que contribuiu na vitória. O sempre é uma coisa secundária. Coloca lá no turismo, vai ter uns cargos e ele vai lá pagar uns banners para colocar no aeroporto e está tudo certo. Não é assim. É verdade. É verdade. Então, assim, a gente precisa levar mais a sério o turismo e se preocupar, de fato, com o resultado. Acompanhar qual é o resultado que nós temos nos programas que nós estamos fazendo. Incentivar que as pessoas enxerguem isso. E com o turismo vem preservação de meio ambiente, vem tantos outros aspectos que são presentes, que são da atualidade, contemporâneos, que tu engloba junto. Tudo internacional. Tudo interrelacionado e que tu aproveita a tua população, que precisa de geração de renda, de emprego e renda, e que tu resolve. Porque quem vai trabalhar na área do turismo, a prestação de serviço envolvida é um capital intelectual que a gente tem em abundância nas cidades. Só precisa preparar ele, e ele é preparado em curto espaço de tempo. Não é como a gente estava falando, tecnologia, que tu precisa de muito investimento, de muitos anos de investimento para a pessoa produzir. Aquilo ali é rápido. Então, eu vejo que a gente precisa um olhar para isso e uma cobrança de alguém que esteja em cima acompanhando. Perfeito. E quem é o cidadão Arthur Schmidt? Que boa pergunta, né? Quem é o cidadão Arthur Schmidt? O Arthur Schmidt é um leopoldense de alma, de nascimento, alma, coração, e é um cara inquieto. É um cara inquieto e em constante transformação. É alguém que gosta de estudar, é alguém que gosta de se envolver, é alguém que alguém que se indigna ainda com as injustiças e que se envolve, briga pelo que é certo, que não se importa de perder, mas briga pelo que é certo. Acho que esse é o cidadão Arthur, e que acredita nas pessoas, confio nas pessoas. Acho que a gente pode ter um mundo muito melhor, proporcionando que as pessoas, desempenhem melhor aquilo que elas possam entender seu papel no mundo e que elas possam, de fato, contribuir com o que elas têm de melhor. Mas isso tem que ser um ambiente, tem que ser criado. Eu acredito que o papel do cidadão e meu papel é criar esse ambiente para as pessoas poderem, fazer o que elas têm de melhor. Que legal. Adorei. Arthur, a gente queria agradecer muito a tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Na verdade, tu devia ter te eleito, porque, pelo amor de Deus, o que tu trouxe de conhecimento aqui para nós foi excelente. Tá? Verdade. São Leopoldo te merece. Eu quero te dizer que... E Sérgio, eu ouvi espero bastante. te ver na próxima. Sérgio, eu ouvi bastante isso. Eu quero ele na Assembleia Legislativa, porque o Rio Grande do Sul merece ele. Eu ouvi bastante assim, Arthur, tu é o cara mais preparado. Com certeza. Tu é quem tem a melhor condição. Tu agrega experiência, não é simplesmente, eu quero e eu não sei como é que faz. E, de novo, assim, eu acredito que todo mundo tem boa intenção. Quem ganhou a eleição, e eu reafirmo, não tem o mesmo preparo que eu tenho, não tem a capacidade que eu tenho, isso não é prepotência nem arrogância, isso é uma constatação. Sim. Tá? Agora ele vai enfrentar um desafio que é o que eu vou fazer depois de eleito, que não sabe. Né?
mas eu acredito que ele tem a melhor intenção do mundo. Como quem estava e fez um mau governo, eu acredito que a intenção é boa. Quando eu digo acredito nas pessoas, é porque eu acredito que todo mundo tem a melhor intenção. Sim. Mas não é só de boa intenção que a transformação acontece. Precisa agregar boa intenção, com capacidade, com responsabilidade, com ter coragem de estabelecer prioridade, que muitas vezes fazer o que é certo agora é negar interesse de muitas pessoas que também precisam. É verdade. Porque precisa postergar algumas coisas para que outras aconteçam, criar um ambiente para um futuro próspero, precisa ter decisões que incomodam alguns grupos, mas elas têm que ser tomadas. Acho que grandes políticos têm que ter coragem de fazer isso. E eu nunca tive medo de falar o que é necessário falar. Tem a ver com uma criação, né? A criança, se o pai fazer só o que a criança quer, Sim. não vai formar um bom cidadão. Não. O pai e a mãe também precisam dizer, porque eles têm a visão, têm a experiência, não, isso aqui não e hoje não. Né? É quase isso. Tem que ter coragem de saber que tu tem uma responsabilidade. Enfim, eu quero agradecer muito, né, esse convite, de poder estar aqui, né, o Sérgio, a Martina, e eu fico à disposição, né, porque precisarem, para trocar ideia. Já pode botar na tua comigo. agenda aí a próxima convocação. Em 2025 voltarei ao podcast. Estarei com certeza. Tenho aqui. certeza que nós vamos conversar muito ainda e que vamos, inclusive, conversar com alguém eleito aqui, né? Eu tenho certeza. Porque, o Rio Grande do Sul merece. Porque, na verdade, merece, a gente precisa de homens públicos como tu. E o bom que é jovem, né? Não tanto mais, mas já fui mais, viu, Martina? Não, mas tá numa idade aí que tem muito chão pela frente. Não, com certeza. A gente tem disposição. Que legal. Então tá, até breve. Até breve. Tá. E, pessoal, se você ficou até esse momento, significa que gostou muito do episódio. Então tá naquela hora de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. E até semana que vem. Muito obrigada. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.